Bem, o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos estudar um pouquinho uma passagem evangélica. No último estudo nosso, só para a gente recapitular, nós estamos trabalhando a parte das leis divinas ou naturais. Então, nós já estudamos algumas leis, capítulos 1, 2 e 3. Fizemos uma pausa para falar sobre o amor e a dor, tendo em vista que o próximo tema vai ser lei de reprodução, e a gente achou interessante colocar esse tema. E hoje eu trouxe esse tema, não se pode servir a Deus e Mamon, também entendendo que este tema é interessante nós entendermos um pouco para prosseguirmos no estudo do Livro dos Espíritos. Então nós vamos trazer um tema de evangelho, ok? E aí vamos começar o nosso bate-papo, né? Estava sentindo falta disso. Quando você faz a live, você até tenta interagir, mas às vezes não sai, às vezes a internet cai, às vezes você vai ver lá o comentário meia hora depois, mas aqui a gente vai voltar a essa didática de a gente perguntar, conversar e tentar entender o tema da melhor forma possível. Então não se pode servir a Deus e a Mamon, já tem a passagem aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará outro, ou se perderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Alguém já conhece essa passagem? Todo mundo já conhece? Quando vocês veem essa passagem, né? Não se pode servir a dois senhores, o que vem na mente de vocês? O que será que Jesus quis dizer? Entendi. Então essa parábola não está falando de dois mundos, está falando de talvez de escolha. Eu vejo assim, não sei o que eu estou Eu entendi. Ter coerência é seguir aquilo que a gente acredita ou que a gente estuda. O nosso coração nos conduz, não é isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que escolher. Será então que fala de escolha? A gente consegue dividir dois mundos, gente? A matéria de Deus, o mundo espiritual e o mundo material? Não. Na prática a gente consegue fazer isso? Não. Deus é um só, não é? Deus criou tudo. Quem criou a matéria? Deus. Hã? Deus. Tá vendo? É igual ali quando a gente começa a pensar que talvez essa passagem ela esteja falando de discernimento, que foi o que você falou. E a gente tem trazido esse tema de forma recorrente. Nós evoluímos em dois aspectos, não é isso? Primeiro, de acordo com os Espíritos, nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Depois, a nossa moralidade. Mais ou menos nessa ordem, porque quando eu desenvolvo a minha intelectualidade, eu tenho a capacidade de separar, de discernir, de diferenciar aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é saudável para mim como espírito e aquilo que não é. Então nós vamos até voltar nessa questão nos próximos capítulos para falar mais sobre isso. Nós desenvolvemos primeiramente a nossa intelectualidade para conseguirmos discernir e fazermos boas escolhas. No nosso processo evolutivo, basicamente, a grande dificuldade nossa é fazer boas escolhas, porque existe um ingrediente que é o livre-arbítrio. Por isso que fica tão complexa a nossa evolução. Nós temos a possibilidade de escolhermos aquilo que nós o quê? Quisermos. E é isso que é interessante, é isso que é bonito na evolução. Porque o nosso objetivo, a nossa meta é sermos co-criadores em planos maiores, não é isso? É sermos Cristos. E para eu ser um Cristo, eu vou o quê? Ter autonomia suficiente para criar com Deus. E para eu chegar nesse patamar, nesse caminho, o que vai acontecer? Eu vou ter que tomar o quê? Boas decisões, boas escolhas. Mas vamos voltar aqui a essa passagem, vamos fazer uma breve contextualização. Isso é importante a gente falar. Essa passagem que a gente encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 13, e em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Qual que é a tradução que eu utilizei? Existem várias traduções, ok? Da Bíblia. Eu utilizei a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução que eu gosto particularmente. Quando eu comparo as traduções, eu acho essa bem interessante. Tá?
Então essa tradução aqui está lá na Bíblia, né, que o Haroldo Dutra Dias ele fez para nós, direto do grego. Bem, nós vamos partir então do macro até a gente chegar na parte central dessa temática aqui, nos pode servir a Deus e Mamon. Tá? Só para vocês entenderem, no Evangelho de Mateus, essa passagem está dentro do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, pelo que a gente já sabe, nos comentários que a gente já viu dos estudiosos, tanto espíritas quanto não espíritas, o Sermão do Monte ele é considerado o coração do Evangelho. Então, se nós perdêssemos, né, se acontecesse uma catástrofe, e a gente perdesse todo o Evangelho, mas sobrasse apenas o Sermão do Monte, e nós, como cristãos, como espíritas, estudássemos bastante, colocássemos em prática apenas o Sermão do Monte, nós iríamos evoluir bastante, tá? É considerado o coração do Evangelho. Então, se isso está lá no coração do Evangelho, vamos o quê? Ficar mais atentos ainda. Tá? Então, eu já falei as passagens e aí nós vamos começar aqui, ó, a trazer uma forma que eu achei interessante, isso é importante a gente falar, baseado nas leituras de Emmanuel, baseado no que a gente tem do Cristo, que eu achei interessante a gente entender essa passagem. Então, o que tem antes disso aqui? Vamos lá. Quando a gente vai nesse versículo, lá em Mateus, capítulo 6, 19 a 20, nós temos essa parte aqui. Essa parte eu intitulei como os dois tesouros. Os dois tesouros, ou seja, ali vai ser apresentado para nós, vai ser apresentado para a humanidade, a existência de dois tesouros distintos. Cada tesouro tem uma característica específica. Que dois tesouros são esses? Vamos lá então. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Então ele já apresenta para nós um tesouro específico. Que tesouro é esse que ele está falando? É o tesouro material, é a matéria. A posse do necessário. É a matéria em si. Por quê? A matéria, ela é o quê? Qual que é a característica da matéria? Quando a gente estudou lá no primeiro capítulo. Quais são as características da matéria? Vocês lembram? Primeira característica, ela é o quê? Ela tem início, meio e fim, não tem? É um ciclo. Tudo que é puramente material vai ter um início, um crescimento, um auge, um crescimento e fim. Não tem jeito. Tá? Tudo que é material é perecível. Perecível, naturalmente. Só que pelas leis divinas, a gente sabe que até o que é perecível é reaproveitável. E a matéria, ela está num constante o quê? Fluxo de aproveitamento. Mas essa matéria densa que a gente consegue ver, palpar e observar, ela vai chegar uma hora que ela vai estragar. Ou a traça vai correr, ou alguém vai roubar. Por quê? Tudo que é material é nosso. Não é nosso. Nós somos o quê? Nós temos, se for usar a língua do direito, tem alguém formado em direito aqui? Advogado? Também não sou não. Mas nós temos o quê? A posse. Nós só temos a posse. O termo bonito utilizado na doutrina espírita, nós somos usufrutuários. Tá? E é bom a gente ter essa visão. Porque muitas das vezes a gente se preocupa mais com aquilo que a gente não tem, com aquilo que a gente é, né? Eu estou mais preocupado com o salário que eu tenho, com o celular que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, mas que eu tenho, na verdade eu nem tenho, né? Eu nem tenho, está emprestado. E aquilo que eu realmente sou, o que nós somos? Hã? Nós somos espíritos. Então muitas das vezes aquilo que nós somos, a gente vai deixando de lado. Então são reflexões que seria interessante a gente fazer. Porque aquilo que a gente é, não tem como ser roubado. Aquilo que eu conquisto espiritualmente é meu. E eu levo para a eternidade. Então se nessa existência eu consigo desenvolver, por exemplo, a paciência, né? A gente está sempre desenvolvendo várias virtudes, mas vamos falar da paciência, por exemplo, na próxima encarnação eu vou partir desse ponto e vou continuar. Se nessa encarnação
Eu começo a tocar um instrumento, eu quero muito tocar piano. E aí é interessante que tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até coloquei a referência aqui, que chama, está lá no Evangelho Estranha Moral. Não, mentira. Estranha Moral não. Ponto de vista. Ponto de vista. Capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, fala sobre o ponto de vista. Que quando nós enxergamos a nossa existência do ponto de vista espiritual, da vida futura, que eu vou ter várias e várias encarnações, e que eu não tenho um fim, o meu ponto de vista sobre a minha existência, naturalmente, ela muda. Ela tem que mudar. Por que ela tem que mudar? Vamos lá. Se eu sei que tudo que eu adquiro aqui, em termos de conquistas, de virtudes, eu vou levar para várias e várias encarnações, eu tenho idade para entrar na faculdade? Eu tenho idade para aprender alguma coisa nova? Porque o que a gente observa? Eu mesmo observo isso dos meus pais, dos avós. Ah, eu estou muito velho para aprender isso. Aí você fala assim, velho por quê? Velho de onde? É o seu corpo que está velho? Porque o seu espírito ainda está começando. E isso muda o nosso ponto de vista. De muitas das vezes entrarmos num processo depressivo, de nos acharmos inúteis. Ah, eu já criei meus filhos, já fiz tudo que tinha que fazer. Não, está só começando. Está só começando. Então não tem idade para a gente aprender, fazer uma faculdade, pegar um instrumento novo. Não existe idade para isso. Porque a idade corpórea, ela não é referência para nós que temos o ponto de vista da vida futura. E quando a gente enxerga a matéria sobre esse ponto de vista, a nossa relação com a matéria, automaticamente o quê? Vocês acham que muda? Deveria mudar, né? Deveria mudar. Por quê? Se eu sei que isso não é meu, que a matéria não é minha, eu preciso dela. E por que eu preciso da matéria? Isso é importante a gente lembrar. Qual que é a função da matéria? Ela tem uma função muito importante para nós. Vocês lembram? Eu já falei disso algumas vezes. Contato com a matéria te obriga a alguma coisa. A desenvolver o quê? Você vai evoluir. Mas quando eu estou em contato com a matéria, eu obrigatoriamente desenvolvo a minha intelectualidade. O ser humano está no ponto que está hoje porque a matéria, relacionando com ele, e ele relacionando com a matéria, ele foi fazendo o quê? Desenvolvendo a sua intelectualidade. Então, cada vez mais existe conforto para nós, porque nós estamos aprendendo com a matéria e desenvolvendo a inteligência com ela. Então, a matéria nos obriga a desenvolver a nossa inteligência. Por quê? Eu preciso me alimentar. Preciso. O corpo não sente fome? Então, eu tenho que alimentar. Ou eu vou plantar, ou eu vou caçar, ou eu vou trabalhar todo dia. Além de sentir fome, a gente sente o quê? Frio. A gente precisa morar onde? Em algum lugar. Casa, né? E aí a gente vai observando que a matéria vai nos obrigando, entre aspas, a nos movimentar, porque se não fosse isso, muito provavelmente a gente ia ficar mais tranquilo, né? Para que trabalhar, para que plantar, para que mexer com casa, para que isso? Porque eu preciso de conforto material. Meu corpo exige algumas coisas. E não exige apenas o básico, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, não é isso? E isso é natural, está na pirâmide de Maslow. Quando você supra uma necessidade básica, não tem fome. Aí a gente começa a ter o quê? Ah, não, eu quero comer algo diferente, por exemplo. Aí a gente começa a ir para as paixões, sensações, que nos trazem prazer também. Olha só como é que é complexo isso, né? Então a matéria, ao mesmo tempo que nos força a desenvolver a nossa intelectualidade, nós temos também que começar a desenvolver a nossa moralidade e escolher. Será que? Aí vem um outro aspecto. Será que eu preciso disso? Será que essa necessidade ela é real? Porque sempre a gente fala de matéria, de consumo, de evolução, os Espíritos falam conosco que nós criamos necessidades que não são reais. Aí a gente chega de novo, na onde? Na passagem, na escolha. Por quê? Nós temos que ter apenas o necessário. O que é necessário? A gente não consegue mensurar isso. Não tem como falar, o necessário é isso, não tem como.
A gente vai entrar numa discussão que não tem jeito. Mas o que nós temos que refletir? Primeiro, ponto de vista. Sou um espírito imortal. Tenho várias existências pela frente. Não é isso? Então, o que é mais importante aqui e agora? Aí nós vamos começar a fazer o quê? Temos os nossos valores. Outro ponto. A matéria é um instrumento para que eu desenvolva a minha inteligência e a minha moralidade. Então, isso é um outro ponto que a gente tem que levar. Então, nós vamos trazendo elementos de raciocínio para que nós possamos fazer o quê? Boas escolhas. E aí é apresentado para nós que existe um outro tesouro. Que nós estamos falando dele aqui. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consome, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Ou seja, existe um tesouro, porque a matéria ela é um tesouro para nós, já que a gente viu todas essas propriedades, todas essas funções, né, que são importantíssimas para nós. Sem a matéria a gente não evolui, a gente precisa dela. Então ela é um tesouro. Só que é um tesouro perecível, que é posse, que passa. Existe um outro tesouro. E o convite dessa passagem é que, olha, existem dois. Um é para isso, o outro é para aquilo. E a partir daí a gente vai ver o que seria interessante para nós. Mas já está um convite aqui, ó. E é legal isso aqui, porque o tesouro no céu. Quando a gente pensa em céu, o que vem na nossa cabeça? Tesouro no céu. Olha o nosso olhar. Quando a gente fala de matéria, tesouro no céu, eu naturalmente faço um movimento para quê? De olhar para cima. E na nossa vida, muitas das vezes, como é que a gente está? A gente está preso em nós mesmos, olhando para onde? Ou para nós, ou às vezes até para o chão, né? Ou muitas das vezes, como é que a gente está? A gente está aqui, né? Mas o convite é para a gente olhar para o céu, a gente levantar o nosso olhar. E essa questão do olhar é fundamental. Porque o olhar, segundo o dicionário, é o esforço da alma direcionado a algum local. Está no dicionário. O olhar é o esforço da alma direcionado para algum local. Para onde nós estamos olhando? Qual está sendo o meu esforço na minha vida diária? De olhar o quê? Porque numa mesma situação eu posso enxergar várias coisas. E aí o livro dos Espíritos fala assim, que nós só enxergamos aquilo que nós queremos. Então, se eu estou na minha casa, no meu trabalho, estou em constante luta, pode ser que eu estou querendo isso, ou estou escolhendo apenas isso. Se tem relação com meu marido, minha namorada, com meu namorado, com meu filho, com minha filha, eu estou enxergando apenas o conflito, apenas o desespero, apenas a raiva, apenas, enfim, cada um vai escolher coisas ruins e podemos escolher coisas excelentes. Porque a relação com o outro, aí vem a outra parte, em sociedade, o outro nos obriga a o quê? Sair de nós mesmos e nos relacionar. Não tem como nós não nos relacionarmos com ninguém. Lei de sociedade. Então, em contato com o outro, o nosso olhar é convidado a ver várias coisas. E aí vem de novo. Qual está sendo a escolha de nós, da nossa vida? Até aqui está indo, gente. Tá tranquilo? Ficou claro esses dois tesouros que existem? Tá. Então, vamos passar. Agora nós vamos falar um pouquinho desses dois tesouros de nós. Será que esses tesouros que existem, né, o material, o espiritual, vamos colocar assim de forma didática, o que isso gera em nós? Né? Então, pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Alguém já ouviu essa passagem? O que ela quer dizer, hein? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quem pode me ajudar? Eu acho que tesouro aqui está onde estão os teus valores, a sua bagagem moral, espiritual, né? Estará O teu coração. no teu coração, na tua essência. O que é coração?
for da parte material, o nosso órgão físico. Agora, da parte sentimental, assim, a nobreza dos valores que a gente vai conquistando. O amor. Então, o coração é o sentimento? A vida, né? Oi? Representa a vida, né? Representa a vida? É, o centro, assim, o espírito e a matéria representa essa vida. Entendi. Acho que são seus valores mesmo, né? Cada um interpreta a vida com os valores que tem. Entendi. Então, vamos lá. Então, o coração como sentimento, como os valores e como o espírito, de uma forma geral. É isso? Tá. Eu vou trazer aqui uma referência, gente. Está lá no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, do Haroldo Dutra Dias. Na antropologia hebraica, o coração, visto como órgão que representa a interioridade humana, é a sede da inteligência e do sentimento. É importante a gente ter essa referência. Tá? Então, para o povo hebreu, o coração representa a sede da inteligência e do sentimento. Não apenas do sentimento. Muitas das vezes, quando a gente vê o coração, né, pela coração, a gente pensa só em sentimento. Não. Se é a sede da inteligência e do sentimento, então quer dizer que o coração, o povo hebreu, representa o quê? Tudo, né? O ser como um ser integral, que é o que foi dito ali. Então, olha só a passagem. Então, eu sei que o coração é a sede da inteligência e do sentimento, ou seja, é o indivíduo, é o espírito. Tá bom? Então, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Gente, quando eu escolho um tesouro para a minha vida, eu fico inteiro nele. A gente não consegue separar. Vamos tentar dar um exemplo? Alguns exemplos, para a gente entender isso. Vou dar um exemplo, vamos ver esse exemplo. Vou dar um exemplo do trabalho, que é mais fácil. Eu vou falar de política não dá certo. Vamos falar do trabalho. Bem, todo mundo conhece, todos nós trabalhamos, né? Todos nós temos uma relação com o trabalho. Aí a gente já vai fazer aquelas questões. Como é que está a nossa relação com o trabalho? Porque quando a pessoa está muito focada, quando o seu olhar está muito direcionado para o trabalho, ela não sai do trabalho. Então ela pode estar em casa, ela pode estar no banheiro, ela pode estar na praia. A mente, o coração dela está onde? Está no trabalho. Será que a gente está assim? A gente sai do trabalho, mas não sai? Quando a gente tem um problema familiar, como é que a gente fica geralmente? Problema com o filho, com o pai? A gente fica ali naquele problema. Você vai tomar banho, você está pensando naquele problema, você dorme, você sonha com aquele problema. Quando você acorda, você está pensando nele. Isso é natural, isso é normal. Então nós temos uma característica como espírito de quando a gente está com algum tesouro, algum problema, alguma questão para resolver, a gente fica inteiro nela. E isso é algo que nós temos também que trabalhar ao longo da nossa evolução. Mas fato é, isso acontece. Então, se isso acontece, eu consigo, por exemplo, ser uma pessoa empreendedora, empresária, que tem ali milhões de pessoas ao meu comando, que eu tenho milhões e milhões de reais para conduzir. Eu consigo com muita tranquilidade dedicar a minha família, por exemplo. Isso é fácil de fazer? É possível? Claro que é, mas isso é fácil? Não é. E aí eu vou falar um pouquinho do meu meio onde eu trabalho, né? Quanto mais alto o posto, gente, eu sou bombeiro, tá? Vou falar isso aqui, é importante falar isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. Hoje eu trabalho na rua, eu já trabalhei com o comandante geral. Não tem sossego, eu não tenho paz. É toda hora um ligando, governador, é problema, é salário, e etc. A pessoa não consegue. Ela até tenta, mas ela não consegue. É muito complicado. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para a gente refletir. Que se a gente vem com um discurso e fala assim, ah não, eu consigo dedicar muito ao trabalho, muito à família, muito à despesa, reflita sobre isso. Reflita. Porque nós temos essa tendência de colocar o nosso coração no nosso tesouro.
e vice-versa. Isso é uma característica nossa, como espíritos. Ok? É muito difícil a gente conseguir se dedicar integralmente, de corpo e alma, a vários aspectos ao mesmo tempo. Muito complicado, muito difícil. Não vou falar que é impossível, mas que é complexo é. E aí a gente pode refletir sobre isso. E aí, um outro exemplo mais prático. Home office. Quem está em home office aí? Quem esteve, quem está e quem estará? E com filho em casa. Como é que é a diversão? É legal? Aquilo é completamente diferente. É complexo, né? Que tinha que você gostava muito, que você para de gostar. Por exemplo, cozinhar. Você começa a cozinhar todos os dias. Aí aquilo que era bom no sábado e no domingo, você já não quer fazer mais. Mas vamos pensar, entendi. Mas vamos pensar na relação, por exemplo, do seu trabalho com a sua família. Como é que ficou? Com sua cabeça. É difícil. É difícil, né? Muito difícil. A gente começa a sentir falta do trabalho, né? De sair, assim. Sair. Pro lugar. Por quê? É o que a gente está tentando trazer. Eu estou num local, minha casa. Onde é que está o meu coração? Está ali, mas não está, porque você tem que trabalhar. E às vezes eu vou para o trabalho, e aí o que a pandemia está nos ensinando? Que existe o quê? Momento para tudo, hora para tudo, lugar para tudo. Olha que interessante. Então é interessante a gente ter esses momentos, de criar esses momentos. Eu tenho que ter momentos na minha vida de estudo, momentos com a minha família, momentos de trabalho, para que eu consiga deixar o meu coração naquele momento. Mas falando novamente, quando a gente fala de coração, nós estamos falando de esforço, de meta, de desejo central, que está lá no livro de André Luiz. A gente tem um desejo central. E esse desejo central, ele move a nossa vida. Qual que é o meu desejo central aqui agora? É meu trabalho, é minha família, é minha evolução espiritual, porque é um só, a gente vai ter um desejo central. Que ao longo do nosso dia, nós vamos fazer várias atividades, nós vamos estudar, trabalhar, se relacionar, mas a nossa mente, o nosso coração, volta para esse desejo central de forma recorrente. Seja o trabalho, seja a família, seja o sexo, seja qualquer coisa. Bem, a candeia do corpo é o olho. A candeia do corpo é o olho, gente, olha só. Essa afirmativa. A candeia do corpo é o olho. O que é a candeia? A candeia serve para quê? Para iluminar. Então, a candeia do nosso corpo físico é o nosso olho. É ele que ilumina o nosso caminho. Pensando no olho como o quê? Como olhar, como esforço da alma direcionado a alguma coisa. Então, a candeia do corpo é o olho. Por quê? É esse esforço direcionado ao quê? Isso vai nos iluminar ou não. Pode se ver como candeia, não deve falar. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo será luminoso. Porém, se teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva? Então vamos tentar entender isso aqui. Então a candeia do corpo é o olho. Se o meu olho é simples, meu corpo será o quê? Luminoso. Aí tem uma passagem, está no livro dos Espíritos, questão 673. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Olha essa reflexão. Então Deus ama a simplicidade em tudo. Tudo que a gente está falando aqui são coisas aparentemente o quê? Simples. Ou seja, estou com a minha família, vou ficar com a minha família, vou deixar o celular de lado, vou ficar com o meu coração integralmente aqui. Isso é simples fazer? Era para ser, né? Deveria ser. Ou seja, nós estamos precisando de educar o nosso olhar. Porque o nosso olhar está o quê? Está disperso. Ser multitarefa é um valor, né? Um valor até no mercado. Não, eu consigo fazer. Sou multitarefa, são várias telas, várias coisas ao mesmo tempo. E aí, isso é importante a gente até refletir. Quando a gente fala em processo de educação também. Porque naturalmente a gente está entrando nesse mecanismo, ser multitarefa,
E aí a gente vai levando os filhos juntos também. Então, bacana é almoçar, vendo televisão, conversando com alguém e brincando ao mesmo tempo. Depois a gente quer que a criança tenha foco, né? Isso de ansiedade. Não é interessante isso de pensar? Então, ser multitarefa é um valor imposto, trazido muito para a sociedade, que a gente tem que filtrar isso. Tem momentos que é interessante você ser multitarefa, alguns momentos. Mas o tempo inteiro ser multitarefa, com tudo, com os filhos, com o trabalho, aí nós estamos entrando num quadro muito grande de estresse, de depressão, de ansiedade. Porque isso é normal. É muito estímulo ao mesmo tempo para um olhar que quanto mais simples for, melhor para nós. Simples em qual sentido? Aí eu vou trazer uma passagem de Paulo. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Por que eu trouxe essa passagem para nós? Nós esforçamos a nossa alma para algo. Isso é olhar. A pergunta é: o que está dentro de nós? Porque para aquele que é puro, tudo é puro. Ou seja, às vezes eu vou estar aqui, um homem e uma mulher estão conversando, são amigos ou de anos, e o meu olhar está falando assim: ah, eu estou achando que ali tem alguma coisa. Nosso olhar. É o nosso olhar. Então, se eu sou puro, as coisas são puras. Se eu não sou, as coisas não são. Quando a gente fala de pureza e impureza, a gente entra também na questão da simplicidade. Vamos voltar para a passagem? Pois onde está o teu coração, onde está o tesouro, ali também está o teu coração. A candeia do corpo é o olho. Então, o olho direciona a nossa evolução. O olho, o olhar, façam que nós possamos ter um corpo luminoso ou não, porque ele também reflete aquilo que nós somos. Então, se eu estou enxergando muitas coisas ruins no mundo, se eu o tempo inteiro só vejo conflito, porque esse conflito está onde? Em nós. E se o meu olho for mal, refletindo aquilo que nós temos, qual vai ser o tamanho dessa treva? Olha só, nós somos essa dicotomia constante, né? Luz e sombra, bondade e maldade. Existe essa dicotomia em nós. Na verdade, são o quê? São processos que, ao longo da nossa evolução, nós vamos adquirindo virtudes e paixões. Normal. E quanto mais virtudes a gente tem, mais evoluído nós somos e menos a gente sofre. Não é isso que está no céu e inferno? A questão é me relacionar com tudo isso, focando sempre no quê? Na simplicidade, naquilo que é básico. A gente trouxe então 2 tesouros. Como é que a gente se relaciona com eles? Como é que eles se relacionam com nós, conosco? E aí a gente vai partir agora para a questão da escolha, né? Que é a passagem que a gente está estudando. Ou seja, tem um passo a passo a gente chegar aqui. Escolha. Ninguém pode servir a 2 senhores. Pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Depois de tudo que a gente falou, já está um pouco mais clara essa passagem? Mas nós vamos tentar deixar mais ainda. O que é odiar? É muito forte, né? Odiar. Alguém sabe? Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, eles explicam para nós, olha que legal. É explicado lá o que é questão do ódio. Da cultura, né? A cultura judaica trabalha demais com os opostos, né? Exatamente. Você falou lá atrás da dicotomia nossa, né? A cultura judaica, a língua judaica trabalha, né, com isso, né? Com luz e treva, com bem e mal. Exatamente. O Cássio já trouxe, eu vou nem ler aqui. O que acontece? Lá no livro, depois vocês dão uma olhadinha, tá? O que eles trazem para nós? Primeiro, a língua hebraica é muito simples. Muito simples. E eles não têm uma coisa que chama comparativo. Exemplo, eu gosto tanto do Fabrício quanto eu gosto da Lídia.
esse comparativo não existe. Não existe. Então eles utilizam o quê? Os extremos. Tá? Então vou só ler aqui rapidinho. Ó. No odios, em latim, isso aqui em grego, não quer dizer odiar, mas porém amar menos. Então, esse termo aqui, o ódio, né, aí tem vários, né, em grego, em latim, etc., quer dizer, na verdade, amar menos. Então, quando a gente vê ódio no Evangelho, em vez de você ler assim, ódio, lê assim, amar menos. Ninguém pode servir dois senhores, ou odiará um, ou seja, ou vai amar menos a um do que o outro. É um comparativo. Ele está comparando duas coisas. Então eu tenho dois. Se eu escolher um, eu vou amar o outro menos. É isso que eu estou falando. E é o que a gente está trazendo. Porque se onde está o meu coração, onde está o tesouro está o meu coração, eu vou eleger alguma coisa como prioridade para a minha vida. E naturalmente as outras vão ser o quê? Secundárias. Lembrando que prioridade é uma só, né? Eu acho legal que a pessoa fala assim, eu tenho algumas prioridades. Mentira, a gente não tem prioridades. A gente tem prioridade dele, a gente tem uma só. A gente tem uma prioridade e pode ter outras metas, outros objetivos. Então, a gente tem várias prioridades, aí não é prioridade. A minha prioridade é estudar, minha família. Não, já começou. Se tem mais de uma prioridade, você vai ter que sentar, refletir e escolher o que é prioridade na sua vida. E trabalhar em cima dela. A minha prioridade é minha família, não, beleza? É uma só. E aí dentro disso, você vai trabalhando. Tá? Naturalmente, quando você elege uma ou outra, você vai o quê? Deixar um plano um pouco menor. Você vai amar menos do que aquela prioridade que você elegeu. Então a gente já entende isso aqui. Aí ele fala um monte de coisas que o Cássio já explicou bem. Tá? Ou se apegará a um ou desprezará o outro. Opostos. Fazendo o oposto. Só para deixar claro que quando você elege um, o outro vai ficar ali num plano secundário. Basicamente isso. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon, gente? Palavra de origem aramaica que significa recursos, posses, riqueza, de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Os lexicógrafos da língua aramaica sustentam que essa palavra possivelmente seja derivada da raiz aman, que é confiado àquilo, a quem se confia, para expressar aquilo que é confiado ao homem por Deus. Olha só. Aquilo que é confiado ao homem por Deus, é o que a gente está falando. Mamon, então, representa o quê? A matéria, aquilo que nós temos como posse. Aquilo que é confiado a nós. E por que ele está trazendo essa dicotomia? Simplesmente para dizer, olha... E aí também tem outros opostos. O Deus e Mamon aí está querendo... Sim. O Deus aí não é no sentido do Deus Criador, Todo-Poderoso. O Deus no sentido daquilo, do espiritual. Sim. Aquilo, né, que era um dos sentidos assim que se utilizava também na cultura. Então, assim, daquilo que é seu, que é o espiritual, ou daquilo que você tem a posse, que é o material. Excelente. Excelente. E com todos esses elementos, né, nós temos o quê? Fazer uma escolha. Como é que vai ser essa escolha? Aí é individual. Mas fato é que existe tudo isso que a gente trouxe para a gente refletir. Tá? Eu trouxe aqui mais uma passagem de Emmanuel para a gente ler. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa antes do suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais feliz aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Isso aqui está Emmanuel que trouxe para nós. Para deixar mais claro que, independente do caminho que nós fomos percorrer, independente da escolha que nós formos fazer, o que é importante a gente ter em mente?
existem dois tesouros, os dois são muito importantes para nós, mas é uma escolha a gente vai ter que fazer, não tem como receber os dois com a mesma intensidade de coração. Esse que é o recado que eu gostaria de trazer, que eu gostaria que a gente refletisse. Tá? A matéria é mais do que importante para nós como instrumento de evolução. E aí nós vamos pensar agora nas nossas relações com a matéria.